Amados, a mensagem deste mês foi destinada para o mês de julho. É como lidar com os pecados. Como lidar com os pecados. O pastor me incumbiu de falar como lidar com os pecados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Algo que geralmente eu não digo. Às vezes posso até deixar uma ponta aparecer. Esse é o meu pecado de estimação. Meu pecadinho de estimação, ele é pequenininho. Mas eu ando com ele com carinho, eu trato ele, cuido dele, não deixo ninguém pegar no meu pecado de estimação. O meu pecado de estimação, ele é somente meu. Então eu vim falar para vocês de uma palavra que vai servir para vocês e não para mim, de como vocês lidar com o pecado de estimação de vocês. Eu sei como lidar com o meu pecado de estimação. Eu ando com ele junto comigo no meu bolso. Tem um barbantinho que sobrou ontem do encontro de casais. Eu peguei ali e amarrei o meu pecadinho de estimação para andar comigo. Cada um tem um pecado de estimação. E é sobre esse pecado de estimação que eu quero conversar com vocês hoje. Como temos lidado com o nosso pecado de estimação? Não adianta falar, porque a palavra mesmo diz que aquele que diz que não peca, está se enganando, está se iludindo. Então todos nós temos um pecado de estimação. Todos nós temos um pecado de estimação. Eu quero ler uma palavra com os amados que está em Romanos 6. Quero ler a palavra do Senhor em Romanos 6, do 1 ao 18. Em Romanos 6, do 1 ao 18, está escrito assim, segundo a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecerdes de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Libertos do pecado, nós somos feitos servos do Senhor.
Olha que palavra. Eu pensei em pegar um versículo que eu já tinha lido, aí mais um pouquinho para cima, aí mais um pouquinho para cima, quer saber de uma coisa? Vai do 1 ao 18. É longo, mas para que todos saibamos que nós somos livres. O louvor de ontem no Ministério dos Casais falava sobre nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus Cristo nos salvou. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, a Tua santa palavra foi lida e compartilhada. Que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas nesse momento, tirando de nós aquilo que não é do Teu agrado. Nos encha, nos preencha com o Teu Espírito Santo. Tire de nós tudo aquilo, Senhor, que está mais oculto no fundo do nosso coração. Nós queremos hoje, Deus, em nome de Jesus, que se nós não sabemos, que traga à nossa mente qual é o nosso pecado oculto. Nós queremos sair daqui hoje livres deste pecado oculto. Nos põe verdadeiramente em liberdade, mas com o nosso querer. É em nome de Jesus que eu lhe agradeço por tudo de bom que tens feito por nós. Quebra todos os nós, desata todos os laços, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Em João 8,34 diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete erro é servo do pecado. Já parou para pensar, a hora que eu mostrei para vocês o meu pecadinho de estimação? Qual é o pecadinho de estimação? Não adianta falar para mim que não tem, que na palavra diz que nós somos todos pecadores. Então eu não sou adivinho, não recebi um revelamento agora, que nem diz o pastor Jetro. Mas eu sei que todos nós temos um pecado, porque a palavra me garante. Não foi uma revelação que desceu agora. A palavra me diz que nós somos todos pecadores. E não existe de forma nenhuma um pecadinho ou um pecadão. Todos eles são pecados. Aos olhos de Deus não interessa se é pequenininho ou se é grandão. A condenação é real. Um animal de estimação, seja gato ou seja um cachorro, qualquer que seja o tipo de animal de estimação, costuma ser tratado com amor e com carinho. Eu vejo pelo que tem lá em casa, nós temos um cachorro de idade já. Ele pula, cai, ele fica meio bambo lá, meio zureta, e cuidado, remédio, veterinário, vitamina, a Lourdes faz um monte de coisa para poder ver se ele fica bem, o cuidado que tem com o animal de estimação. Foi o que sobrou, porque o outro morreu, os outros 32 coelhos também já se foram embora, só sobrou um cachorrinho. Temos o cuidado com o animal de estimação. Nós temos que ter o cuidado com o animal de estimação, porque ele é como se fosse um membro da família. Tem gente que hoje tem o animal como se fosse um filho, né? O valor está tão alto de um animal de estimação que ele chega a ocupar o local de um filho. Eu conheço um casal que se separou por causa de um gato. O apartamento deles tem 4 quartos, e ela queria um quarto só para o gato. E eles se separaram por causa disso, e não queriam um filho. Pois bem, hoje ele tem 2. Não com ela, com outra mulher, já casou de novo. Mas os valores estão invertidos. E eu quero igualar esse amor invertido justamente com esse, do animal de estimação. Nós temos o animal de estimação, mas nós não podemos de forma nenhuma ter o pecado de estimação. Nós temos que estar livres desse pecado de estimação. E é o que eu quero hoje, que Deus venha nos libertar, se nós não sabemos qual é o nosso pecado de estimação, que Deus venha nos mostrar qual é o nosso pecado de estimação, porque nós temos um, ou até mais do que um. Tem o cão e o gato, às vezes tem uma leva. Lá em casa era 2 cachorros, 32 coelhos, hoje só tem um cachorrinho. Então, nós temos que ver em que grau é que está os nossos pecados. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que o nosso pecado continue dominando a nossa vida. Muitas das vezes nós não vamos tomar a Santa Ceia porque estou em pecado. Eu estou em pecado, mas se eu não tomar a Santa Ceia, o pastor vai ver. Ele está lá em cima do altar celebrando a Santa Ceia, e se ele não tomar o pecado, ele está olhando para mim. Todos os olhos, todos os dedos estão acusando que eu estou em pecado, eu tenho que tomar a Santa Ceia. Toma a Santa Ceia em pecado, mas não confessa.
É mais fácil confessar ao Senhor os nossos pecados para que possamos tomar uma santa ceia livremente, de qualquer que seja a acusação. Nós não podemos ser mais acusados pelo inimigo, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Vai crucificar Jesus de novo? Não é necessário, porque o preço foi pago lá na cruz. Eu nem era nascido e o meu preço foi pago lá na cruz. Vocês nem eram nascidos e o preço foi pago lá na cruz. Nós não estávamos aqui, mas o preço foi pago com sangue. Não ofereçam os vossos membros, não ofereçamos os nossos membros, os nossos corpos como instrumento de injustiça. Não vamos ser instrumentos do inimigo, na mão do inimigo, para que possamos fazer as coisas erradas ou continuar fazendo as coisas erradas. Nossa, mas não dá certo para mim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. De forma nenhuma. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e mais nada tem que adentrar ao nosso corpo, a não ser o Espírito Santo. Nós temos que ter um corpo imaculado. É difícil? É lógico que é difícil. Eu não estou falando para vocês que não é difícil. É difícil, porque Jesus nos garantiu que seria difícil aqui. No mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Às vezes o som da igreja falha. O som da igreja pode falhar. Mas os amados irmãos não, pelo amor de Deus. É movido pelo Espírito Santo. Nós temos que oferecer a Deus o nosso melhor sempre. Presta atenção. O negócio aqui está mudando. Presta atenção. Olha, o Jefferson vem tocar. Um camarada que eu admiro é o Jefferson. Tudo que ele vai fazer, a gente vê que ele busca fazer com excelência. Pode buscar eventos lá atrás, musicais que houve aqui. Ele procura fazer com excelência. Eu nunca vi esse menino fazer algo que fosse murmurando. Eu estou falando do Jefferson, porque qualquer coisa nós dois se entendem depois, mas eu poderia falar de qualquer um que estivesse aqui. Guido, Davi, não vou falar dos menores não, porque com os maiores eu me entendo, entendeu? Qualquer coisa nós corre. Presta atenção, tudo que formos fazer para Deus, nós temos que fazer de coração. É de coração, não sai de casa já murmurando, dizendo que vai vir para a igreja. Nós passamos aqui 2, 3 horas dentro da igreja. Nós não podemos cometer esse pecado. Eu fui buscar a presença de Deus. Que buscar a presença de Deus se você já saiu de casa murmurando? Nós temos que fazer a coisa para Deus como se fosse o último dia de nossas vidas. Hoje pode ser meu último dia compartilhando a palavra com vocês. Amanhã eu posso amanhecer morto. É que nós temos o costume de fazer as coisas para Deus como se fosse o retorno dele tardio, e o retorno dele não é tardio. Não fique com o pecado de estimação e não tente se livrar dele não para ver o que vai acontecer. Se Jesus voltar, está perdido todo aquele que tem o pecado de estimação, que continua estimando ele. E o pior de tudo é alimentar ele. Um gatinho, se a gente não alimenta, acontece o que com ele? Ou ele morre, ou ele vai comer, rasgar o lixo em outro lugar. Lixo em outro lugar. Um cachorro, se você não alimenta, acontece o que com ele? Ou ele morre mesmo, porque se você soltar ele para a rua, ele vai comer, mas se você não soltar, ele não tem como rasgar lixo. A não ser que seja dentro da sua casa. As pessoas que não estão na presença de Deus, ou que acham que estão na presença de Deus, estão com os pecados de estimação em dia, alimentando ele corretamente. Jesus vem e ele fica. Difícil, pesado, mas é a verdade. Infelizmente, não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E não pense que o mundo espiritual não move fora, mas move dentro da igreja também. Acontecem as coisas dentro da igreja também, por isso que nós temos que estar atentos em oração, em adoração, em jejum, em busca na presença de Deus, porque as coisas acontecem e se movem. Prova é Daniel, ele orou, e quanto tempo demorou para vir? Que eu não lembro mais. Quanto? 21 dias. Mas a palavra diz que a promessa dele, a bênção dele já havia saído. Mas no mundo espiritual houve uma batalha. Com o meu pecado de estimação,
Eu oro a Deus e peço bênçãos. Com o meu pecado de oração eu vou conseguir as bênçãos do Senhor? Ele vai me abençoar? Não vai me abençoar. Porque às vezes eu estou orando a Deus com o meu pecado na mão, com o meu pecado escondido ali, ninguém está vendo o meu pecado está no bolso, meu pecado está escondido em algum lugar, às vezes meu pecado está dentro do meu coração, onde ninguém pode ver a não ser Deus, mas o meu pecado de estimação está lá dentro, e nós temos que nos livrar dele em nome de Jesus. Nós não podemos ter pecado de estimação, nem pequenininho e nem grandão, não tem tamanho para o pecado. Nós temos que nos manter livres e buscar a presença de Deus constantemente, para que isso não aconteça, de forma nenhuma. Vamos apresentar os nossos corpos limpos, preparar as nossas vestes brancas, assim como foi o louvor. Esse louvor, eu acho ele lindo, esse louvor. As nossas vestes brancas. É fácil manter as vestes brancas? Não é fácil. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu conversando com um rabino que é amigo meu, que é de Israel, ele fala para mim que quando nós estamos na presença de Deus, Satanás olha para nós e nos vê sujo de sangue. Ele falou assim, se você olhar para mim, você não consegue ver eu sujo de sangue. Mas se Satanás olhar para mim, os demônios olharem para mim, eles me veem sujo de sangue. Porque eu sou lavado e remido. Nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus. Negue e renegue esse pecado. Nós crentes em Cristo Jesus, crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ter pecado de estimação de forma nenhuma. Em Tito 1, versículo 15 e 16, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Olha como é forte. Para aqueles que são puros, todas as coisas são puras. Por que todas as coisas são puras? Só se envolve com coisa pura. Aquele que é puro, que busca a presença de Deus, não se envolve com coisa errada. Se você vê um camarada puro num lugar que não é para ele estar, ou ele está desviado ou ele está evangelizando. Porque eu não vou evangelizar aqui no meio de crente, eu tenho que evangelizar no mundo. Só tem 2 motivos para estar num lugar desse: ou está desviado ou está evangelizando. Deus abençoe que esteja evangelizando. Nós temos que estar constantemente na presença de Deus. É no terreno do inimigo que nós vamos guerrear. Não é eu contra 300, é 300 junto comigo. De forma nenhuma, nós devemos matar os nossos pecados. Nós temos que matar os nossos pecados todos os dias. Porque você se livra de um e acaba pegando o outro. E como nós vamos matar o nosso pecado? Oração, jejum, busca. Com jejum nós enfraquecemos a carne, fortalecemos o carne para baixo, espírito para cima. Espírito sempre em alta, sempre em alta. Quando o espírito está em alta, estamos mais próximos do Senhor. Temos que combater constantemente, senão teremos nossa alma destruída. Não podemos nos deixar enganar pela boa aparência do mal. O mal, ele não é feio, o mal, ele não é ruim, o mal, ele é bonito, o mal é gostoso, é prazeroso o mal. Pode ver, pessoas que são viciadas em drogas, quando ele acaba de injetar a droga no corpo dele, se você pergunta para ele qual é a sensação, ele fala que é como se ele estivesse flutuando, como se ele estivesse voando, ele sente o corpo tranquilo, leve, solto. Se você conversar com quem usa, a maior parte fala isso aí. Passou o efeito, ele quer de novo, porque aquilo que a carne dele necessita, naquele momento, é aquilo ali. Mas o que a nossa carne realmente necessita, é que nós vamos para a mesa com fome, com sede, sem nada, porque Ele vai saciar a nossa fome e a nossa sede. É só Ele que pode saciar a nossa sede. O nosso vício tem que ser
Estar em jejum e oração na busca do Senhor, na presença do Senhor. Esse tem que ser o nosso vício. No bom sentido. Buscar sempre e constantemente a palavra, a presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nada nos falta. Tudo superabunda. As dificuldades aparecem, mas com a oração que você faça, ela some. Ou às vezes essa dificuldade que aparece serve até de degrau para você poder subir e chegar ao seu destino. 1 João 19:10. 1 João 1, do 9 e 10. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Lembra que eu falei? Não era revelamento? É a palavra de Deus dizendo? Todos nós somos pecadores. E não adianta dizer que não é. Você pode até dizer para mim que é, que não é. Apesar que se não fosse, não estava aqui, já tinha sido arrebatado. Já tinha andado, carruagem de fogo. Mas não, nós somos pecadores. A palavra de Deus em João nos diz isso, precisamos tomar atitude. Não lembra qual que é? Ora a Deus essa noite, para Deus mostrar qual é o seu pecado. Se não é um pecado de estimação, um pecado que você constantemente tem alimentado ele. A hora que ele está fraquinho, você vai lá e dá um alimento para ele. Nós sabemos que a carne é fraca, mas o pecado não é alimento para a carne. Então, orando todos os dias, buscando a Deus todos os dias, lendo a palavra de Deus, nós não vamos ter tempo para ficar pecando. Pecado cometeremos, mas pecando no plural, pecados, não. Pecar, nós pecamos, às vezes nós pensamos algo, né? Basta você estar assistindo a televisão, você vê uma reportagem ali em que o assaltante foi roubar alguém e atirou na pessoa, matou um trabalhador, e fala assim, nossa, por que não foi o contrário? Né? Nós acabamos pensando, é um pecado isso, porque Deus ama todas as almas, todas as vidas Deus ama. Que não fosse isso, mas acabamos pecando. Apocalipse 3:21, ao que vencer lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer lhe considerei que sente comigo no meu trono, diz o Senhor. Vamos batalhar, vamos vencer, para que possamos subir e sentar no trono, junto com Jesus. Já parou para pensar? Ele nos garante que Ele vai deixar a gente sentar no trono dEle. Do lado do trono branco de Deus, estaremos sentados junto com Jesus. Já parou para pensar nisso? Quão bom e quão suave é que os amados irmãos venham para a casa do Senhor. Vamos buscar em oração, em louvor, e vamos subir e sentar no trono junto com Deus. Olha que maravilha, olha que bom, olha quão bom e quão suave. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O qual os dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Achei que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecerem. Todos aqueles que obedecerem a Deus, Ele é a nossa salvação. Às vezes pode estar difícil, complicado, mas nós sabemos que Ele morreu por nós e Ele é a nossa salvação. Sabe o que é você... Eu nunca viajei de avião, mas já viajei de trem, quando era moleque, ou de ônibus. Você está com o ticket na mão, pago ali. Você está esperando só o alto-falante falar. Ônibus destino tal, horário tal. Você está lá com o bilhete pago. Você não pode bobear, porque se chamar lá e você não estiver atento, o bilhete, o horário, no painel, foi embora, eu fiquei. Perdi o bilhete que eu paguei. Eles vão me ressarcir? Não vão. Jesus está por vir, vou no gerúndio. Jesus está voltando. O voltando é no gerúndio, quer dizer, ele está por voltar. Você está com o bilhete na mão. Uma vaciladinha para o teu pecadinho, ele foi e você ficou. Ele foi e nós ficamos. Não vamos vacilar e nem dar bobeira, porque o inimigo está ao nosso derredor, doido para nos tragar,
doido para nos derrubar, porque ele já é perdedor, então ele quer levar o número máximo de pessoas para o inferno. Ele quer levar o número máximo de pessoas para o erro e para o engano. O caminho para o céu não tem enfeite. Aliás, pelo contrário, ele é estreito. Agora, já para o inferno, ele é enfeitadinho. Caminho de flores. Tem até LEDzinho piscando com setinha assim, ó. A mãozinha piscando assim, é bonitinho. Caminho para o inferno. Muitas pessoas estão se perdendo porque é vagalume. É insetinho que fica atrás de brilho falso. Já viu que as lâmpadas ficavam... Essa daqui não é o caso, né? Acontece, mas tem alguns lugares que você vê a lâmpada por dentro cheia de inseto, correndo atrás de brilho falso. Nós não podemos correr atrás de brilho falso, porque a nossa pedra preciosa, ela brilha para nós todos os dias. Ela é uma luz que verte sangue. O nosso brilho não é falso. O brilho que nós temos que seguir é um brilho verdadeiro. O brilho verdadeiro, o brilho único. Não segue essas luzes falsas, porque não vale a pena. Nós temos que romper com o pecado. Decida romper com o pecado hoje. Põe o ponto final. Se tiver alguém me assistindo, me vem uma palavra agora chamada adultério. Se você está adulterando, rompa com o pecado, porque este pecado vai fazer com que você perca a sua salvação. Em tempo e fora de tempo, pode ser que seja ao vivo, pode ser que daqui a uns dias. Independente do dia, rompa com o pecado. Nós temos que romper com o pecado. O pecado é algo pesado que faz com que nós venhamos ser presos e nós não conseguimos andar. É como se você subisse um degrau puxando aquele peso. E isso é culpa nossa, porque nós fomos colocados em liberdade. Os grilhões foram quebrados, as correntes foram quebradas, os nós foram desatados, mas nós decidimos correr atrás daquele elo quebrado, correr atrás do laço quebrado, desfeito, e refazer o nó. Tem chargezinha que às vezes nós recebemos que tem assim, você viu aquela pessoa que há muito tempo você andava junto com você e não está andando mais? Aí você quer buscar, ir atrás dessa pessoa de novo? Não vai atrás, porque às vezes foi Deus que te tirou essa companhia do teu lado. Às vezes você vê aquela pessoa que te levava para o mal, te induzia a fazer coisas erradas, e você às vezes ia e fazia porque era amigo, é companheiro, é colega. Não aceite fazer as coisas erradas, rompa com o mal, rompa com essa falsa amizade, rompa com esse falso colega, se põe em liberdade, porque a tua liberdade já foi paga, a nossa liberdade já foi paga, então não tem por que nós ficarmos presos a esse peso. O fardo de Jesus é muito mais leve, muito mais leve. Decida renovar e reforçar a sua aliança. Nós temos que renovar a nossa aliança com Deus constantemente. Não é só na Santa Ceia. Ergue o cálice e renova a minha aliança contigo, Senhor. Santa Ceia só mês que vem. Aí o resto dos dias eu posso pecar. Nós só vamos ser felizes quando reconhecemos realmente que Deus é o nosso caminho. Jesus é o caminho, a verdade e Ele nos dá a salvação. Ele nos dá a salvação porque já foi paga e nós temos que aceitá-la. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vos com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta da carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Que Deus possa, em nome de Jesus, abençoar a cada um dos amados irmãos que estiveram aqui hoje, aqueles que estiverem nos assistindo.